E aí eu pensei, nossa, agora tudo acabou, né? Aquele sonho que eu tinha, o que Deus gerou, eu acho que tudo mudou. Mas o Senhor, Ele é fiel para completar aquilo que Ele começa na nossa vida, né? A obra que Ele começa. E é sobre a gente também ser obediente, né? E naquilo que o Senhor nos pede. Boa noite, senhoras e senhores! Sextou, Brasil! E toda sexta-feira eu tenho uma missão aqui de entrar na sua casa e ajudar você a ver um processo de renovação na sua mente para sua vida. Lembrando a todos que esse mês é o mês versário, gente. Estamos completando, comemorando, melhor dizendo, 3 anos de UniTV, 3 anos renovando a sua vida, ajudando você a sair desse buraco para viver uma vida nova, pegando você pela mão a cada sexta-feira ou quem sabe o dia que você for ver o nosso programa, porque nós também estamos no YouTube e para mim é um grande prazer poder ser um abençoador. E aqui assim, toda sexta-feira, sábado, domingo, durante a semana, você vai viver um processo de renovação na sua vida. E para brilhantar a minha mesa nessa sexta-feira, está uma convidada muito especial. E eu quero apresentar para você, está comigo aqui, a Cíntia. Boa noite, Cíntia. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda. É um prazer poder receber você aqui. Temos uma amizade de longa data, né? Temos uma história, assim dizer, desde da adolescência. Junior a gente pegou junto, não, né? Acho que na adolescência pegamos juniores juntos. Junior junto. Então, a história é muito longa e graças a Deus, né, estamos aqui de pé, fiéis ao Senhor. Então, eu já te conheço de muito tempo, mas os nossos telespectadores, quem sabe não conhece quem é a Cíntia. Por favor, se apresente. Então, eu sou a Cíntia, tenho 39 anos, sou casada com o Laércio, tenho 2 filhos, tenho o Davi, a Lívia. Hoje sou professora de balé, tenho uma escola de dança, sou líder de adolescentes. E é isso, e filha é Nosso Senhor Jesus, né? Uau! Que bênção, Cíntia. Eu estou muito feliz de verdade pela tua presença aqui. Laércio, né, os filhos, eu amo essa família de verdade. Nós temos uma longa história aí. E, Cíntia, para ti, Cíntia, o que é renovar a mente? Renovar a mente, para mim, eu entendo como a gente se permitir viver o processo de Deus na nossa vida. Entender o propósito e a estação que Ele tem para cada fase da nossa vida. E se permitir viver, né? Essa renovação, não ficar preso a algo que a gente está vivendo porque é bom, um momento que a gente está vivendo porque é bom. Mas se o Senhor nos apontar um novo caminho, uma nova direção, é se permitir ter a mente renovada pelo Senhor. Uau, isso para mim muito bom, muito bom. E tu consegue pontuar quando foi que aconteceu um processo de renovação assim na tua vida, que tu possa olhar e dizer assim, foi a partir daqui ou aconteceu tal situação? Então, vários processos, né? A vida é uma longa jornada, um longo processo. Um dos processos foi quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, viver para Ele, né? E ali começou um processo de cura, de libertação. Um outro momento foi quando eu decidi empreender, né? Ali foi uma grande renovação, porque eu não me via nesse lugar, né? Eu sempre me vi muito insegura, seria muito impossível, talvez, até chegar nesse lugar. Mas pela fé e pelos passos que o Senhor me conduziu, né? Ele me levou a essa renovação. Para mim foi um grande desafio, mas eu vejo o respaldo de Deus em tudo, assim, porque o temor e o cuidado e entregar a nossa vida para o Senhor Jesus e se permitir, deixar Ele conduzir, faz tudo ser mais leve, né? E aí a gente consegue renovar a nossa mente de tempos em tempos, né? Uau, que maravilhoso. E Cíntia, para ti hoje, tu és empreendedora, esposa, como tu faz para administrar isso tudo na tua vida? E ainda líder de adolescentes. É um grande desafio, mas eu creio que tudo é sobre amor, né? É sobre amor, é sobre entrega, porque a palavra fala, né? Me diz onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? E se a gente coloca o coração, a gente faz com amor e as coisas acontecem com excelência, né? Então, em casa eu tento ser a melhor mulher, a melhor mãe que eu posso, né? Com excelência, eu dou o meu melhor.
na minha empresa, eu me esforço muito para dar o meu melhor. E onde eu estou, né? Ali com os adolescentes, eu me entrego. É viver cada momento presente. Não assim, como é que eu vou dizer? Não estar ali desligado, desconectado. Sim, é o agora, né? É viver o agora, né? E se doar com amor. Ô, Cinti, quando foi para ti, tu é empreendedora hoje, vou falar um pouquinho da tua vida profissional, esse destravar, né? Tu saiu de CLT para PJ, como que foi que isso aconteceu na tua vida, assim? Teve alguma inspiração? Tu já tinha se visto como uma empreendedora? Não, como que foi isso para ti? Não, eu creio que eu não me via como uma empreendedora. Eu me via como uma professora de dança. Né? E até ser uma professora de dança também foi um grande desafio. Né? Porque quando eu comecei, não sei se eu posso começar lá atrás. Com certeza, deve. A gente trabalhou junto no Botega, né? No Botega? Tu lembra? Lá no... Na Thermosystem. E lá, na né? outra empresa também, lá do teu tio. Natalino? No Natalino. Também. Fiquei um mês lá. Olha, então a nossa história é bastante coisa. Ai, então, e falando sobre a empresa, ela nasceu de um sonho, né? O Ágape, ele nasceu de um sonho. E eu comecei ali servindo na igreja, comecei servindo os adolescentes, servindo os jovens, com o Ministério de Dança. E ali o Senhor foi gerando algo no meu coração, que a princípio eu dizia não, né? É impossível, porque... Né, para ser uma professora, eu teria que começar lá com 3 aninhos de idade, né? E eu já estava ali com meus, sei lá, 20 anos. Sim. E o Senhor me levou a sonhar. Sonhar, né? Então, tudo é sobre a fé também, né? Eu creio que isso tudo foi gerado no meu secreto com o Senhor. E Ele que me trouxe isso no coração. E eu dizia, Deus, não, acho que não, né? Acho que é impossível. E aí, mas eu me permiti. Me permiti viver os sonhos que Deus tinha para mim, me permiti dar passos em direção a esses sonhos e ali o Senhor foi me encorajando, né? E aquilo que parecia impossível, as portas começaram a se abrir. E eu tracei um plano, um caminho, né? Que eu disse, não, então se é isso que o Senhor tem para mim, então eu vou seguir essa direção. E lá fui eu, né? Me dispus a fazer uma faculdade em um outro estado, e aí a gente tinha todo um plano, né? Eu lembro que era lá 2011, 2012, eu e o Lércio, a gente tinha combinado, não, então a gente vai para lá, eu vou fazer uma faculdade. E quando a gente voltar, 2015, 2016, eu vou abrir, então, a minha empresa de dança, porque daí eu vou estar formada nessa área. E aí, quando estava tudo pronto, eu tive a boa notícia de que eu estava grávida do meu primeiro filho. E aí, aborta a missão, né? Sim. Aí a gente vai viver aquilo que o Senhor tinha para aquele momento, né? Que era ser mãe. E vivendo aquele processo da maternidade, o Senhor também me permitiu, algumas portas se abriram e eu fui aprender a dar aula. Porque até então a dança era só um voluntariado na igreja, na minha vida. Eu trabalhava na Thermosystem, né? Trabalhei quase 10 anos lá. E a dança, então, era algo assim que era só um ministério, não era um profissional. Sim. E ali, quando eu estava nessa parte do cuidado com o Davi, o Senhor me permitiu estar acompanhando algumas aulas onde eu fazia balé. E ali eu fui aprendendo. E naquele processo abriu-se uma porta para eu ser professora de dança. Aí eu disse, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Toda insegura, assim, né? Será que eu vou conseguir? Mas Deus, se for da tua vontade, eu sei que vai dar certo. E lá fui eu. Aí meu primeiro emprego, né, oficial nessa área foi no SESC, como professora de dança. E aí eu disse, uau, eu tô aqui fazendo o que eu amo, eu sou apaixonada e ainda tô recebendo por isso. Isso é maravilhoso demais. E aí quando veio o primeiro salário, eu disse, nossa, é porque é uma coisa que eu fiz por muito tempo, assim, sempre no voluntariado, né? Então, eu vejo, assim, também um respaldo do Senhor, sabe? E aí, enfim, naquele processo, eu engravidei da Lívia. Daí já veio a Lívia também. Em seguida, já veio a Lívia, porque quando o Davi nasceu, eu olhei para ele e eu disse, meu Deus, como é bom ter um filho, eu quero mais um. Eu me apaixonei por ser mãe. E em seguida veio a Lívia. Aí, quando veio a Lívia, eu disse, Jesus, agora como que eu vou fazer, né? Trabalhar e cuidar da casa e 2 bebês em casa. E eu me vi num processo até de
um deserto, assim, nessa área da dança, porque eu precisei, num momento, me desligar do meu serviço, porque eu não tinha com quem deixar 2 bebês, né? O Davi tinha 2 aninhos, a Lívia recém-nascida. Me desliguei do meu serviço. Eu lembro que, na época, eu também me desliguei do ministério, porque eu pensei, eu acho que eu não vou dar conta. E até onde eu fazia aula, eu tentei voltar e eu não consegui prosseguir por conta da demanda que eu estava vivendo. E aí eu pensei, nossa, agora tudo acabou, né? Aquele sonho que eu tinha, o que Deus gerou, eu acho que tudo mudou. Mas o Senhor, Ele é fiel para completar aquilo que Ele começa na nossa vida, né? A obra que Ele começa. E é sobre a gente também ser obediente, né? E naquilo que o Senhor nos pede. E eu lembro que a gente tinha traçado um plano lá atrás, que em 2012 eu iria entrar na faculdade e que em 2016 eu abriria a minha empresa de dança. Eu estaria com um estúdio. E isso tudo não aconteceu por meio de uma faculdade que eu fui fazer numa escola, né? Mas aconteceu com a escola da vida, com aquilo que o Senhor me presenteou viver. Então, ali, eu tive 2 filhos nesse processo, mas em 2016, né? Assim como a gente tinha sonhado, eu abri o Ágape, né? O Ágape nasceu, assim, né? De um sonho de Deus. E aí foram muitos passos de fé para que o Ágape nascesse também. Mas o que eu acho muito incrível é que eu fiz os meus planos, né? Mas o Senhor, Ele fez os dele, e o dele foi muito melhor do que o meu, porque nesse caminho todo eu ganhei, né? Os meus 2 filhos. 2 presentes. E ainda assim o Senhor foi me preparando para estar ali à frente, né? Logo em seguida abriu uma pós-graduação que era aqui pertinho, eu podia fazer, e era na área da dança, da educação. Eu disse, vou com tudo, né? Tinha medo de dirigir na BR, mas eu vou. Né? Vai com medo mesmo, Vai com medo mesmo, e o Senhor está na frente. Gente, nós vamos continuar aqui, porque tá maravilhoso demais. Mas antes, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos telespectadores. Você que nos encontra aí pelas ruas. Como é bom saber que você está acompanhando o videocast. E eu fico muito grato, sabe, gente? Muito feliz em poder realmente estar aí abençoando a sua vida. Você me dá essa oportunidade de entrar na sua casa. Você me dá a oportunidade de, quem sabe, no carro, no ônibus, onde quer que você esteja. Porque nós temos a praticidade do smartphone também, que você pode ver pelo smartphone. Então, assim, eu sou muito grato. Então, quando você me vê pelas ruas aí, pode chegar. Eu sou do contato físico, eu gosto de abraçar, eu gosto de apertar na mão. Então, você pode ficar à vontade, porque para mim vai ser um prazer saber que eu estou abençoando a sua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para o seu Hermínio Tontini, que Deus abençoe o senhor poderosamente. Um abraço aqui também para o missionário irmão Luiz, que tem acompanhado nosso programa sempre. A Régia Família, ao Jair Moura, da cidade de Jaguaruna, que Deus abençoe. Ao seu Manuel, que nos encontramos esses dias, ele falou, olha, eu estou vendo teu programa, que programa maravilhoso, seu Manuel, ali da cidade de Capivari de Baixo, que Deus abençoe você poderosamente. São tantas pessoas, ao Vitor, a Patrícia também, que todo final de semana, toda sexta-feira, estão comigo aqui. Mandar um abraço pro Dá. Esses dias eu vi ele, passou por mim, me cumprimentou, que Deus abençoe você poderosamente. Ao Luiz França. Gente, são tantas e tantas pessoas que nesses 3 anos o nosso videocast tem abençoado. Pastor, eu queria que o pastor mandasse um abraço para mim, mas o pastor não falou meu nome e o pastor também não me conhece. Então, sinta-se abraçado, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E para mim, sempre é uma honra poder ajudar você a viver algo novo de Deus a cada semana. E também, deixa eu lembrar vocês estão precisando, pastor, eu preciso dessa renovação na minha vida. Eu preciso realmente, já estamos aí no mês de agosto, o ano já está quase acabando, e eu ainda estou vivendo as mesmas coisas lá de 2024. Deixa eu dizer algo para você. Existe algo novo de Deus para a sua vida. O processo, como a Cíntia falou aqui, ele é diário, ele é contínuo. Nós todos os dias estamos aprendendo a renovar. Por meio disso, o Senhor entregou em minhas mãos um livro. Esse livro é o meu livro, Renovamente. Em um mundo de iguais, seja a diferença. Você sabia que você nasceu para ser a diferença? É impossível você não viver uma vida diferente. Pastor, mas como que eu faço? Em minhas mãos, eu tenho aqui algo que Deus confiou. E eu tenho certeza que se você ler esse livro aqui, a sua vida nunca mais será a mesma.
se você ler e praticar, eu tenho certeza que você vai mudar completamente, porque o processo de renovação vai acontecer na sua vida. Pastor, eu quero adquirir o seu livro, como que eu faço? Tem aí no Mercado Livre, você pode colocar lá Renovamente, Johnny Nascimento, ou nas minhas redes sociais, no Instagram, você pode colocar aí Dione com D, D-I-O-N-E, J Nascimento. Eu tenho certeza que você, adquirindo o meu livro, a sua vida será transformada pelo poder de Deus. E também quero agradecer aos nossos amigos apoiadores, aqueles que têm investido para que nós possamos entrar na sua casa. Quero agradecer ao Calibra Acessórios. Você que precisa de peças, acessórios para o seu caminhão, procura ali ao Calibra. Se você falar que viu no videocast novamente, preço, condições especiais para você. Então, o Calibra é uma parceria da vida toda aí, tá comigo desde o início do programa. Eu sou grato a Deus pela vida de toda a família, o Serginho, toda a família. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Então, pensou peças e acessórios para o caminhão, procura ali o Calibra. Hoje está comigo aqui a Cíntia, ela que é esposa, mãe, ela que é empresária, líder de adolescentes, obreira no reino de Deus. Olha, é multifunções. E ela está compartilhando um pouquinho sobre a história dela, sobre o que ela tem vivido, né, nesse processo que é diariamente. E Cíntia, nós terminamos o último bloco aqui com uma pergunta para você e eu gostaria que você respondesse. Por que o nome Ágape? Isso. Então, quando eu abri o estúdio, eu não tinha como deixar de mencionar o que Deus estava fazendo na minha vida e a grandeza do Senhor, né? E eu pensei, eu preciso colocar algo que traga, né, essa essência. Sim. E eu pensei em algumas possibilidades e quando eu lembrei do Ágape, eu disse, é isso. Porque a dança na minha vida é sobre amor e é sobre o amor de Deus. Porque Ele me convidou para dançar, Ele me chamou, né, para esse ministério, para essa função, para esse trabalho. E eu, hoje, Ágape significa amor, né? O amor de Deus por nós. E já começa aí. É um amor pela dança, é um amor por Deus. Porque tudo que eu faço no meu trabalho, tudo se volta para o Senhor. Eu reconheço que nada vem de mim e que tudo vem dele, né? A capacitação que eu tenho hoje para estar atuando como professora, eu fiz a minha parte, mas eu creio, né, que vem dele. Quando às vezes eu olho uma coreografia que eu criei, que eu montei e se apresentando no palco, eu penso, meu Deus, nem parece que isso saiu da minha cabeça, porque eu creio que a inspiração vem do Senhor. E por isso o nome Ágape, né? Porque tudo é sobre o amor que a gente tem por Deus e que Deus tem por nós. Uau! E Cíntia, hoje tu tem quantos alunos ali? Alunas, né? Hoje, no estúdio, a gente está com aproximadamente 200 alunos. 200 alunos. Uau! E é a faixa etária de idade? A partir dos 3 anos, e aí não tem limite. Não tem limite, isso aí não vai... tem limite. Uau, que demais! E você pode compartilhar com a gente, assim, histórias de pessoas que chegaram ali, tipo, eu tenho um sonho de dançar, mas que não sabia nada na dança e que hoje estão atuando nessa área também? Eu tenho as professoras, né? As professoras? Hoje, as professoras que estão comigo no estúdio, eu não faço esse trabalho sozinha, mas, né, comecei sozinha, eu e o Senhor, né? Sim. Mas hoje o Senhor me presenteou com pessoas muito talentosas, muito queridas e com um coração cheio de amor também, né? Pela dança, pela arte. E hoje eu tenho sou eu e mais 4 professoras atuando. E todas elas foram minhas alunas, todas elas começaram fazendo aula comigo, né? Ali com seus 9 anos, 10 anos, e aí foram sendo moldadas, foram sendo, né, trabalhadas durante esse tempo, treinadas também, porque daí a partir de um certo tempo elas começaram a participar das aulas comigo e me ajudar com as crianças, e era assim, era estar na sala para botar um material no chão para recolher, para levar uma criança no banheiro, mas elas estavam ali aprendendo, né? Sim. Como dar aula, como tratar as crianças. Então, eu creio que ali são histórias de superação, né? Que elas começaram bem novinhas e hoje elas já estão tendo a arte, o balé, a dança como uma profissão também. Que legal. E como é bom a gente ver o início de tudo, né? Esse processo transformador que acontece na vida das pessoas, e você é um instrumento de Deus realmente para estar abençoando essas vidas. Ô Cíntia, e nesse processo da tua trajetória,
ajuda familiar, por exemplo, Laércio, como que foi esse amparo para você? Em todo tempo. Sim. Em todo tempo, o Laércio, ele me apoiou. Em todo tempo, ele... Às vezes, eu penso que ele acreditou mais em mim do que eu mesma. Né? Porque quando a gente abriu o primeiro estúdio, a gente estava ali procurando sala e aquele sonho, né, no coração. E aí eu dizia, meu Deus, né, a gente... E para achar o lugar. E fomos procurando. Enfim, encontramos um lugar. Quando eu olhei para dentro daquela sala, eu pensei, é aqui. Mas a gente não tinha nada. A gente tinha um sonho e uma fé. E a gente decidiu que não ia abrir o estúdio naquele finalzinho de ano e esperar virar o ano para começar as matrículas, assim, né? Então, o estúdio ele inaugurou ali em março, né, de 2016 e a gente não tinha nada. Aquele mês que a gente decidiu abrir o estúdio foi a primeira vez, assim, na nossa caminhada, assim, como casada, eu e Laércio, que o nosso cartão, a gente não tinha dinheiro para pagar o cartão todo. Foi a primeira vez na vida que a gente teve que parcelar, sabe? A prestação do cartão ali. Porque a gente não tinha. E eu creio que ali também foi um momento de Deus provar a nossa fé. Mas, assim, tudo aconteceu de uma forma tão abençoada, tão sobrenatural, tão a mão de Deus naquele negócio, que tudo fluiu, tudo deu certo. E não só o Laércio me apoiou, mas meu sogro, minha sogra, né? Tinha que ter um fiador, acho que é fiador que se chama. Sim. E meu sogro foi lá, ele disse, não, eu fico. Então, toda a família comprou a missão, assim. Sim. E o que a gente vê, assim, o respaldo do Senhor desde o primeiro momento que o Agape abriu as portas. Sim. Né? Eu tinha 6 alunas para começar o estúdio. E eram alunas de um ministério de dança que eu dava aula dentro da igreja. A gente fazia dos bancos à barra de balé. E aí, uma história que aconteceu, assim... Que é muito legal, que eu gosto de lembrar. Antes de abrir o estúdio, antes do estúdio inaugurar, eu fui lá e eu disse, a primeira apresentação do meu estúdio vai ser num teatro. Porque teatro é teatro, né? É lindo. E aí eu fui lá no Capivari, lá no Diamante Energia, lá na época era o Tractebel. E eu falei, era uma amiga minha que trabalhava lá, e eu disse para ela, eu quero agendar a data do meu espetáculo. Olha só. E o estúdio estava, assim, sendo construído ainda. E ela assim, tá, mas para quantas alunas? Eu disse, olha, hoje eu tenho 6 alunas. Mas, final do ano, né, só Deus sabe. Sim. E foi um passo de fé, né, porque a gente realmente tinha 6 alunas. E naquele final do ano, a gente fechou o espetáculo com 60 alunas, no primeiro ano do estúdio. Meu Deus, né? E a gente vê a graça, a fidelidade. Em todo o tempo o Senhor cuidou, né? A gente não tinha nada, mas nunca o estúdio ficou num vermelho, né? Desde o primeiro momento ele se pagou, desde o primeiro momento ele foi foi um sucesso, eu acho, né? Eu creio, assim, porque em nenhum momento, assim, foi algo que a gente viu um peso, a gente sempre vê a mão de Deus, assim, abençoando. Uau, que benção. E eu vejo que isso tudo faz parte do plantio, né? Quando a gente planta, como você falou no início, é um trabalho voluntário que você fazia para o reino de Deus, para a casa de Deus, é impossível, né? Gente que é generoso para o Senhor e se preocupa com as coisas de Deus, automaticamente Deus se preocupa com as nossas também. Eu quero, mais uma vez, louvar e agradecer a Deus pela sua vida. Hoje está um ambiente de fé aqui tão maravilhoso, tão especial. E eu quero que realmente você seja impactado com essa presença, com esse mover de Deus. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Deus, ele nunca vê impossibilidade. Você sabia disso? Deus, ele sempre vê o recurso, o escape. Deus já tem tudo preparado para você. Então, você precisa crer que hoje você saia dessa 1 hora que nós estamos juntos aqui, que você possa sair cheio de fé no seu coração, que é possível sim, Deus pode fazer. Gente, eu quero agradecer a mais um amigo apoiador, ao Camilo Motos, que fica aqui na BR-101, na cidade de Capivari de Baixo. Ele também que é um parceiro da vida toda, está comigo desde o início aqui, e eu louvo a Deus pela vida dele. Então, das menores às maiores cilindradas de moto, você vai encontrar ali no Camilo. Se você chegar lá e falar, eu vi no videocast novamente, o pastor Johnny disse para mim vir aqui, você vai fazer uma negociação maravilhosa,
porque a parceria ali é forte, gente. Você vai ganhar brindes lá, pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para você sair com a sua moto de lá. Então, pensou em moto, Camilo Motos. O arroba dele é camilo.motos, que fica aqui na cidade de Capivari de Baixo, na BR-101. A Cintia está comigo aqui compartilhando um pouco da história dela, já contou o testemunho, o que Deus fez, contou sobre o empreender, que é maravilhoso demais, que Deus deu a visão, aquilo que Deus dá a visão, Deus traz a provisão. No início parece que não vai dar, parece que é difícil, mas só que a mão de Deus trabalhando em nosso favor, não tem como não dar, né? Pedro, ele só andou sobre as águas porque ele saiu do barco. Então, se você está no barco aí, está com medo de sair, querido, se encha de fé, sabe? Nessa noite, se encha de fé de verdade e saia desse barco, porque Deus vai colocar o chão para você. Cíntia, você nasceu no lar cristão ou você foi ganha depois? Então, eu lembro assim da minha infância, né? Eu ali meus 7, 8 anos, eu já ia para a igreja com a mãe. Entendi. Né? Ela já foi me ensinando ali o caminho. Me batizei aos 10 anos, inclusive, tu lembra que a gente se batizou junto? Foi. Se batizamos junto. Eu tinha ali os meus 10 anos, né? Sim. Então, mas era um aprendizado, né? A mãe já estava me ensinando. Claro que a gente precisa viver aquele momento de entrega, né? Não é só sobre ser filho de crente, porque a mãe ali na época já tinha se batizado, já estava seguindo Jesus, mas não é só sobre ser filho de crente, mas é sobre a gente também ter um encontro com Jesus, né? Mas é a revelação, né? Isso, de quem Jesus é, né? Mas desde criança, assim, eu ia para a igreja, eu conhecia, fui aprendendo os princípios, foi sendo gerado um temor no meu coração pelo Senhor, um amor, né? Mas eu tive um momento, sim, de ter um encontro com Jesus. Não sei se a gente já pode ir falando. Com certeza. Vou tocando barco. Então, ali nos meus... Eu lembro, assim, batizei aos 10 anos, né? Bem novinha, mas com muita fé no coração já. E ali, acho, sei lá, uns 12, 13 anos, aí vem aquela fase da rebeldia, da adolescência. E eu tinha muitos questionamentos, eu tinha muita coisa no meu coração que precisava ser curada, tratada. Mas eu estava assim, um pouco rebelde. E eu lembro que a mãe, ela dizia, não, tem que ir para a igreja comigo. E é claro, né, como mãe, ensinando o caminho, né, para o filho. E teve um dia que eu disse para ela, eu não quero, mãe, mais ir para a igreja. Tu tá me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero. Porque daí, tinha uma época assim que a gente tinha até meio que vergonha, sabe? Os adolescentes, assim, né, cheio de... Enfim, né? Aquela fase gostosa que a gente vive. Maravilhosa. Aí, às vezes, um amigo falava assim, tu é crente? Eu dizia, não, a minha mãe que é crente. E aí, eu falei para ela uma vez numa discussão, ela disse assim, então tá, filha, a partir de hoje tu não precisa mais ir para a igreja comigo e eu vou orar por ti. O Espírito Santo vai fazer uma obra no teu coração e eu vou orar por ti. Aí eu disse... Não, né? Ninguém vai fazer obra no meu coração. Eu não vou deixar. Bem adolescente mesmo. Bem adolescente. E assim, passado poucos meses, sabe? Eu tive uma experiência com o Senhor no meu quarto. Uma experiência de entrega. E ali eu tinha 14 anos. E eu lembro, assim, como se fosse ontem, né? E a partir daquele momento eu disse, é isso que eu quero. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero Jesus na minha caminhada. Eu quero obedecer. Eu quero seguir esse caminho. E ali foi uma escolha, uma decisão, né? E a partir dali, sim, eu comecei a me envolver, comecei a servir, comecei a me entregar. E ali começou um processo do Senhor, né? De caminhar juntinho, não só de ouvir as historinhas da Bíblia, né? Como era na infância, mas de ter contato com o Senhor, de ter experiências profundas com o Senhor, com o Espírito Santo. Sim. E foi a partir dali, dos meus 14 anos, assim, essa entrega. E aí muitos retiros. Nossa, que marca a nossa vida, né? A gente está até essa semana, a gente está organizando aí os preparativos preparativos do Start Camp. Sim. Porque eu faço questão, como eu amo trabalhar, como eu amo servir nessa área, eu sou apaixonada por isso, né? Porque muito marcou a minha vida, esses momentos, esses retiros. O Senhor marcou até a parte da dança, né? Que hoje a minha profissão, ela nasceu de algo na presença do Senhor, né? Foi num dos retiros, assim,
muito espiritual, uma experiência que eu tive muito forte num retiro de carnaval. E ali o Senhor me chamou para dançar. Né, fazer algo que eu nunca tinha feito. E realmente eu digo que a dança é um presente na minha vida porque não veio de mim. Eu, quando criança, não tinha contato com a arte, com a dança, mas o Senhor me presenteou. Né? Eu lembro que ali eu tive uma... Posso contar? Claro, deve contar. A gente estava num retiro e naquele momento assim, de muita presença do Senhor, eu lembro que aquele pastor, no dia, ele separou por ministérios, assim, de louvor, de teatro, e separou quem era do Ministério de Dança. E eu pensei, né, é só mais um tempo de oração, mas vou lá, né? E aí a gente estava ali orando e muito da presença do Senhor sendo derramada naquele lugar. Sim. E um irmão, não sei se você lembra o irmão Jorge. Imagina. O irmão Jorge veio orar por mim e ele disse, Cíntia, eu tenho um presente aqui para te dar, o Senhor está te entregando um presente. E aí eu fiquei, meu Deus, que presente que é esse, né? E eu fiquei lá, estava sentada, assim, orando, buscando, e era muito forte a presença do Senhor. E eu dizia, Deus, mas que presente é esse que o Senhor quer me dar? E aí ele veio de novo. E eu senti a presença de um anjo na minha frente. Eu senti, mas na hora eu pensei assim, não, isso eu acho que é coisa da minha cabeça. Isso eu acho que é demais. E aí ele veio, sentou do meu lado de novo e ele disse assim, tu não precisa ter medo de pegar na mão desse anjo que está na tua frente. E aí eu disse, agora eu vou. E ali eu tive uma experiência de dançar, né, em espírito, mas dançar com o meu corpo. Eu lembro de movimentos que eu experimentei, que hoje eu entendo, atuando na área da dança, eu entendo que passos são aqueles. Sim. Que eu nunca tinha feito uma aula, né? Então, foram experiências profundas como essa que apontaram um destino para a minha vida, né? Lá na minha adolescência, apontou um destino para algo que eu vivo hoje. Uau. Então, é incrível, né? Sim. Servir, amar Jesus, e é isso, a gente se colocar, renovar a mente é isso, né? É a gente se colocar no lugar que o Senhor quer que a gente esteja, né? Naquilo que Ele já preparou pra gente, se permitir viver isso, né? É um fluir, né? É deixar Deus fluir. E eu vejo que é bem isso mesmo, né? A gente é da mesma fase, vamos assim dizer, e o que mais nos marcou na fase da adolescência, junior e adolescência, foi essas experiências com Deus, né? Porque o que nos fez permanecer de pé até aqui foram essas experiências. E uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, né? Eu tenho 2 adolescentes, a Cíntia é líder deles também, e uma coisa que eu falo para eles é, filho, o pai não quer que vocês sejam conhecidos, né, como filhos do pastor Johnny e da pastora Thaís, e que vocês simplesmente fluam nisso. Não quero, não tenho desejo nenhum. Mas o Pai quer que vocês entrem no quarto e vocês falem com Deus. Porque é essa revelação de Deus na vida de vocês que vai fazer vocês permanecerem. Então, a gente estimula muito esses encontros deles com Deus, sabe? Tipo assim, entra no quarto, vai orar, nós estamos na sala, vamos orar e tal. E aí vem uma presença e eles têm esse impacto, porque é o que firma eles, os adolescentes, os filhos, né? É o que a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer ele não vai se perder. E foi o que marcou as nossas vidas. Então é evidente que também vai marcar a vida deles, né? Não é a revelação, porque eu vi o meu amiguinho e aconteceu isso. Não, é a experiência deles. É pessoal, né? É a experiência pessoal. Porque tentação vem para todo mundo, né? Vontade, deseja para todos. Vontade de desistir, o desânimo, né? Mas quando a gente tem uma experiência profunda, né? Uma experiência que marca a nossa vida, a gente lembra daquela experiência e não tem como a gente retroceder, né? A gente vai, às vezes, meio desanimada ou meio com os momentos difíceis que a vida traz, né? Mas a gente sabe quem está na nossa frente, a gente sabe quem está segurando, né? A nossa mão, quem está dando chão, né? Porque a gente viveu não de ouvir falar, mas a gente sentiu, a gente viveu de perto, né? Uau. A presença do Senhor. Meu Deus, e é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Gente, que Deus abençoe você. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco tem o próximo bloco. E que você seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Tá muito gostoso, tá um tempo maravilhoso. E, Cíntia, tu falando de adolescência, aquilo que você viveu, aquilo que foi a sua vida, os impactos, as revelações que você teve, realmente é inspiradora. Pois bem, hoje você está à frente dos adolescentes,
né? E como que é isso para ti, assim, ter essa experiência, né, de antes eu fui cuidada e hoje eu tô cuidando? Como que é isso para ti, Cíntia? É gratificante, Gratificante. né? É gratificante porque foi algo que marcou muito a minha vida. Foi um divisor de águas, né? As experiências que eu vivi na minha adolescência, no início da juventude, foi um divisor de águas que me fez firmar muito os meus passos. E hoje, a adolescência, ela bate na minha porta também, assim como tá lá na tua casa, né? Tá na minha também. Então, essa preocupação que a gente tinha de ter os nossos filhos no caminho do Senhor, eu pensei assim, eu preciso que eles tenham essa mesma sensação, sabe? De que a igreja é a nossa segunda casa. Sim. Eu gostaria que eles crescessem nesse ambiente. E aí, né, uns anos atrás, o Start vai fazer agora 3 anos. Nós não tínhamos o grupo de adolescentes na igreja. E eu acho que eu nunca me imaginei, assim, sendo líder de adolescentes, na verdade. Mas é isso, é se permitir estar onde o Senhor nos coloca, onde o Senhor quer nos posicionar. E aí eu pensei, eu tive uma conversa com a pastora e eu perguntei para ela, eu disse, pastora, quais são os planos da igreja, assim, para essa faixa etária? Vocês têm um desejo de ter? Ela disse, sim, a gente está orando para que Deus levante uma pessoa, para que, né? Então eu disse, olha, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Sim. E porque eu sou assim, eu gosto de me entregar, eu sou muito intensa, né? Sim. E aí eu disse, se precisar de ajuda, eu tô aqui para ajudar nessa faixa etária. Até porque, como eu trabalho sempre assim muito, a semana toda com crianças, eu amo. Eu tenho algumas adolescentes, eu amo esse trabalho de estar perto das adolescentes. E eu disse, seria um desafio muito legal para mim. E aí eu me permiti, né, viver isso também. A pastora disse, então, isso é resposta de oração. Vamos lá. Não deu um mês, a gente começou o trabalho com os adolescentes. E tem sido, assim, uma caminhada de aprendizado pra gente, mas, assim, muito, muito gostoso. É toda sexta-feira a gente tá ali com eles. A gente começa, assim... Fora que tem a semana toda se programando, planejando como que vai ser o culto. E sexta-feira é bem mais intenso. A gente começa ali 6 horas da tarde e sai da igreja às vezes meia-noite, 1 hora. Mas que gostoso que é estar com eles. Que gostoso que é ver assim, ó, eles se entregando de coração, ver eles sendo curados, ver eles assim buscando a Deus, porque a gente sabe o quanto isso é importante nessa fase que eles estão vivendo, né? Sim. Então, como marcou a nossa vida, a gente faz de tudo, assim, para que eles vivam experiências que marquem a vida deles, para que eles nunca se esqueçam desse Deus, né? Que cuida da gente, que está sempre com a gente. Uau, e eu fico feliz por isso, né? Porque realmente, os adolescentes que hoje vocês estão liderando, eles vão ser marcados a vida inteira, né? Por mais que alguns possam se perder no meio do caminho, mas eles sempre terão ali, tipo assim, uma referência, né? Que hoje os adolescentes precisam de referência. Por exemplo, eu sou grato a Deus muito pelos quem cuidou de mim lá quando eu era junior, adolescente, tive experiência sendo junior, adolescente, né? Teve ali vários, vou citar o nome de alguns, posso ser que eu esqueci de muitos aí que tiveram, mas eu me lembro, na época de junior ainda, teve uma época ali que a pastora Leia, que cuidou da gente, depois o Neto e a Bruna. Tu pegou essa fase, Neto e a Bruna? O Neto e a Bruna eu não estava, mas a pastora Leia eu estava. Estava na Leia. Então o Neto e a Bruna também. Aí teve a Naísa. Pastora Naísa, que cuidou de nós também. A Mari. Tu pegou a Mari? Peguei a Mari nos juniores. Isso, nos juniores, a Mari. Então, assim, são várias pessoas que hoje eu tenho uma gratidão tão grande, Cíntia, porque eles fizeram parte da minha vida, né? Por mais que não foi muito tempo, mas o pouco que fez mudou completamente, porque eu tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para não estar aqui hoje, tinha tudo para viver uma vida louca nesse mundo, fora dos padrões de Cristo, mas graças a Deus, Deus levantou pessoas. Então vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso demais, né? Deus levantou vocês para esse tempo, para essa geração, né? E eu sou realmente grato a Deus pela disposição de vocês, pela vida de vocês, né? E saber que os meus filhos estão sendo cuidados hoje por vocês, e saber que uma geração que está vindo, né, amanhã, eles vão estar olhando e dizer assim, poxa vida, o Laércio, a Cíntia, o Anderson,
a Débora, eles fizeram parte da minha adolescência, né? E hoje eu estou firmado na fé com Jesus porque eles foram bons, eles gastaram a vida deles diante do altar do Senhor. Porque, querendo ou não, é isso, né? É uma chamada de Deus. Esse processo de entender que, tipo, estou cuidando das coisas de Deus. Deus com certeza vai cuidar das minhas, né? Deus vai cuidar da minha casa, dos meus negócios, meus filhos, né? Deus vai guardar a minha casa. Então, eu sou realmente, cara, muito grato a Deus pela sua vida, pela vida do Laércio, do Anjo, da Débora, que vocês compreenderam a chamada de Cristo, né? E muitos adolescentes precisam ouvir essa verdade sobrenatural a respeito de quem Jesus é de verdade, do impacto que Jesus faz na vida. E Cíntia, nós já estamos chegando aí na reta final do nosso programa, meu Deus do céu, passou voando o tempo aqui, mas eu quero que você agora, cheia de Deus, eu quero que você olhe nos olhos dos nossos telespectadores e deixe uma mensagem para aquele pai, aquela mãe que está hoje, quem sabe, sofrendo, né, com um filho adolescente, porque o mundo é muito mal. Quem sabe eles estão assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse meu filho? Qual é a saída? Será que tem recurso ainda? Né? Será que eu vou sofrer a vida inteira por conta desse meu filho? Então eu quero que você olhe nos olhos dos nossos telespectadores, nessa câmera aqui, e fale com esse pai, com essa mãe que estão desesperados. Então, assim como eu tive ali uma experiência na minha adolescência, pai e mãe, né? Eu tive uma experiência de rebeldia e eu respondi para minha mãe e eu vi a autoridade, o poder que tem, né, que o Senhor dá para um pai e para uma mãe. Então, há muita autoridade no reino espiritual também. Ali, quando a minha mãe falou e declarou, eu vou orar por ti, o Senhor vai fazer uma obra, o Espírito Santo vai fazer uma obra no teu coração. E levou poucos dias, assim, eu estava totalmente imersa, entregue ao Senhor Jesus, né? Eu vi ali uma declaração de fé, uma declaração de autoridade, a gente não se conformar, né, com aquilo que muitas vezes o inimigo tem feito na vida dos nossos filhos, mas a gente declarar palavras de fé, declarar palavras de autoridade que um pai e uma mãe têm, que o Senhor nos dá autoridade para abençoar os nossos filhos. Então, ao invés de a gente, às vezes, falar palavras que vão amaldiçoar e dizer, porque esse moleque não tem jeito mesmo, porque essa guria eu já desisti. Ao invés de declarar palavras de destruição, a gente declarar palavras de bênção, declarar palavras de restauração, declarar o quanto os nossos filhos são abençoados, o quanto eles estão libertos, sim, no nome de Jesus, ter fé que o Senhor está cuidando deles, enquanto a gente não está com os nossos olhos ali neles, mas o Senhor está guardando, porque há um pai e uma mãe que ora, há um pai e uma mãe que crê num Senhor que é sobrenatural e que está em todos os lugares. O Senhor cuida dos nossos filhos, porque nem sempre a gente vai poder estar lá, mas a gente confia no Senhor que está lá cuidando, a gente confia também naquilo que a gente ensina para os nossos filhos. Então, não desistir, ter fé, porque é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, é o Senhor que liberta. E se você está hoje desanimado, se você está hoje assim desesperado, né? Procure uma igreja, procure um pastor, procure uma liderança que ajude você, que aponte um caminho, sabe, de pessoas que vão te ajudar a levar o seu filho até Jesus. E orar para que o Senhor coloque pessoas na vida dele para falar do amor de Jesus, para que ele tenha esse encontro. Porque depois que a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda, né? A nossa vida ela é transformada. E a palavra que eu tenho para deixar libere palavras de bênção sobre os seus filhos, sabe? Você tem autoridade, não só como pai, como mãe, mas no reino espiritual o Senhor nos dá autoridade para abençoar os nossos filhos. Então, sempre que tiver oportunidade, ore e abençoe. Uau, muito bom. Cíntia, que palavras maravilhosas. Eu tenho certeza que as vidas foram impactadas aí e vai haver uma renovação na sua mente. Eu tenho certeza disso. Cíntia, o pessoal que quiser, eu quero colocar minha filha para fazer balé, eu quero colocar ela para ter esse ensinamento. Como é que eles fazem para te achar, Cíntia? Nós temos um Instagram, né? Agape Estúdio de Dança. Lá no Instagram tem o WhatsApp, pode nos chamar pelo direct do Instagram, pode nos chamar pelo WhatsApp. As vagas, ainda temos algumas vagas, né, em alguns horários, a partir de 3 anos. Então, é só chamar e a gente agenda uma aula experimental. E aonde que fica o teu estúdio? Hoje o estúdio está localizado na Avenida Pedro Zappellini,
Ali perto ao lado do Escatola, Sim. perto das Irmãs Bairro Oficinas Baianas, ali. bairro Oficinas. Então é só ir lá no Instagram, vai ter todas as informações lá certinho. Isso, pode pessoal. agendar uma aula experimental. Legal. E as turmas são divididas por faixa etária e vai ter um horário lá para sua filha fazer a... Uau. E tu falou um pouquinho do retiro. Como é que vai ser esse retiro aí pra gente concluir aqui? Vai ter esse final de semana? Vai ser sábado e domingo. E a gente está com grandes expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer. Que a gente crê que vai ser um tempo do mover do Senhor, né? Na vida dos nossos adolescentes. Sim. E vai ser um tempo de muita resenha também, que eles curtem muito. Mas a gente está com grande expectativa para o que o Senhor vai fazer. Temos convidados muito legais. Sim. Não sei se eu posso falar. Pode, claro. Posso? A gente vai ter a presença ali do pastor André Matei. Legal. O pastor André Matei também fez parte da Fez nossa parte. caminhada ali, né? Do nosso grupinho. E hoje ver o que Deus tem feito na vida dele é lindo, é maravilhoso. Ele vai estar ali com a gente. Legal. Vai estar a Gabriela Dias, trazendo orientações para os Sim. adolescentes. Teremos o nosso pastor Aguinaldo, que também é da mesma... Levada. Teremos a presença do pastor Johnny. Também estarei lá. E é isso, e vai ser tremendo, assim, vai ser tremendo. A gente tá aí com o coração a mil. Uau, que bênção, gente. Pessoal, estamos chegando no final do nosso videocast novamente. Cíntia, obrigado. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Você e a sua família são instrumento de Deus para esse tempo, para essa geração, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Nunca se esqueçam de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Que Deus abençoe. Tchau!